Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma escola bíblica, dando continuidade à exposição da carta de Tiago. Hoje vamos falar aí sobre esse tema, que já está na tela, o poder da língua. Tiago, do capítulo 3, verso 1 ao verso 12. Esse que é um tema extremamente importante, né, para os nossos dias e para qualquer pessoa. Hoje quem vai novamente ministrar a aula é o presbítero Tiago e desejamos que o Senhor possa falar aos nossos corações. Vou receber aqui uma informação para lembrar os irmãos que também já temos aula da escola bíblica no YouTube para crianças. Então, os pais de crianças aí depois lembrem de acessar o canal da igreja e poder assistir então a aula com seus filhos. Essa aula também a gente sempre, depois que termina, no domingo à tarde, mais ou menos, ou no máximo na segunda-feira, a gente disponibiliza. Então, todas as aulas, para quem perdeu alguma aula dessa série da Carta de Tiago, todas as anteriores estão disponíveis no YouTube. Então, queridos, vamos orar para que a gente possa iniciar o nosso tempo de aula e aproveitar ao máximo esse tempo de estudo da palavra de Deus. Vou pedir então ao pastor Rômulo que possa fazer essa oração. Não sei se acho que consegue, não é? Sim. Por favor, querido, ore para que nós possamos iniciar. Deus, nós te louvamos pelo privilégio de mais uma vez podermos compartilhar da tua palavra. Nós te somos gratos pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, o teu cuidado que se renova sobre nossas vidas nessa manhã. E pedimos que o Senhor nos conduza nesse tempo de estudo, que possa ser um momento de edificação para as nossas vidas, para a vida da tua igreja. Pedimos especialmente pelo nosso irmão presbítero Tiago, que o Senhor possa encher o seu coração de tua graça, teu Espírito Santo use poderosamente nesta manhã na exposição da tua palavra. Nós te oramos por cada um dos irmãos que estão conosco, que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame tua bênção sobre eles, que o Senhor mantenha as nossas mentes cativas ao estudo da tua palavra, que possamos estar reverentes ouvindo a voz do Senhor e que possamos crescer na graça, no conhecimento de Cristo Jesus. Abençoa as nossas crianças, abençoa os nossos irmãos, demais que não estão conosco, visita-os cada um nessa manhã com tua mão graciosa. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago, que o Senhor use a sua vida nessa manhã. Amém. Estão todos me ouvindo bem? Estamos sim. Glória a Deus. Sempre é uma felicidade quando Deus permite dar essa oportunidade para estar compartilhando um pouco com os irmãos, né? E estar estudando junto com os irmãos um pouco mais sobre a palavra de Deus. E não é diferente nesse momento. Toda vez que Deus permite, deixa a internet funcionar aqui direitinho, a alegria é maior ainda. Bom, irmãos, semana passada nós abordamos, né, sobre um tema também bem interessante, que era a relação a importância de viver, de praticar aquilo que estudamos, né, de ter nossas obras no dia a dia também glorificarem a Deus e dessa forma a gente poder estar testemunhando as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. E hoje a gente vai continuar um tema também muito prático, extremamente pertinente, também interessante, porque cada vez mais a gente está num período de comunicação e é interessante a gente ter esse cuidado que Tiago nos traz nesses versículos, né? Então, peço aos irmãos que, para iniciar, vamos ler esse trecho, é bastante conhecido, mas sempre é bom ler mais uma vez. Inclusive, eu peço que os irmãos deixem a Bíblia aberta, falando de palavra, de língua, nada mais adequado do que a gente se basear muito na palavra de Deus para estudar esse texto, né? Então, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Tiago,
no capítulo 3, e vamos ler dos versos 1 até o verso 12, como está mostrado aí na tela para vocês. Tiago, capítulo 3, versos de 1 a 12. E diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Pois bem, irmãos, vemos aqui a exposição de Tiago falando sobre a língua. Não é a única parte da Bíblia, a gente vai ver isso aí ao longo do nosso estudo de hoje, que fala sobre a importância daquilo que falamos, a importância até onde o que falamos pode nos levar. Então, mas vamos começar a tentar resolver uma pergunta para introduzir tudo isso. Qual o poder da língua? Pedi para passar para o próximo slide. Então, qual o poder da língua? A língua, ela pode nos conduzir de diferentes maneiras. Pode passar um pouquinho mais adiante, Pachô, por favor. Então, a gente sabe que as palavras, aquilo que a gente fala, dá para entender por esse texto de Tiago, que eles têm poder, eles têm força, eles têm... as palavras, elas não são meros movimentos de partículas produzindo ondas sonoras. É muito mais do que isso, e todos nós sabemos disso. Grandes líderes sabem utilizar isso com maestria. E a gente vai ver que seja para o bem ou seja para o mal. Vamos ver o que nos diz um pouco também o livro de Provérbios. Inclusive, irmãos, a gente vai transitar muito por Provérbios, pois ele também traz muito ensinamento que pode contribuir o nosso estudo nesse tema, tá? Então, vamos lá para Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21. Eu vou realmente aqui com vocês na Bíblia. Assim diz a palavra do Senhor no versículo 21, capítulo 18, Provérbios. A morte e a vida estão no poder da língua, do fruto. Então, veja que a palavra de Deus mostra como é importante a gente saber, assim, ver o que está falando, como é importante aquilo que a gente fala. Nos diz aqui que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, talvez você esteja perguntando, então eu vou só falar coisas boas a partir de hoje? Minha ideia é só ficar falando coisas boas para os irmãos, como algumas igrejas dizem, temos só que profetizar coisas boas, só devemos falar bênçãos, coisas positivas para os demais.
Não, isso aí quem diz é o positivismo. A gente não está defendendo aqui, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar claro. A gente não está defendendo aqui positivismo. Por vezes é preciso que a nossa fala, a gente vai ver isso mais para frente, seja uma fala de conselho, de repreensão, seja uma fala de correção. Então não é isso. A gente vai começar a entender que essa fala tem que ser carregada de sabedoria, de amor. Então não é somente falar coisas positivas. Então, talvez o que a gente esteja vendo, já que está falando de todo esse cuidado, é muito poderosa essa língua, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, poxa, é melhor ficar em silêncio, certo? Também não. Não é bem isso que a gente vai falar. A gente precisa falar. A gente precisa se comunicar. A Bíblia nos orienta isso em várias passagens. Precisam de mestres que falem, precisam de irmãos que falem. Então, o silêncio para sempre, vou subir agora no alto monte, no local mais alto aqui que puder, vou ficar lá, silêncio o tempo inteiro, porque assim tem um perigo de usar uma palavra errada. O silêncio também é perigoso. Quando a gente está estudando música, inclusive, é interessante que as pausas, os silêncios nas músicas, elas fazem parte da música. Assim como os nossos silêncios também falam. Não é verdade? Às vezes, quantas vezes a gente não faz uma pergunta para uma pessoa, a pessoa às vezes não responde nada, mas aquele silêncio, às vezes, é carregado de informações. Então, há uma comunicação também através do silêncio. Então, a gente, quando vai entender o poder dessas palavras que está tratando aqui a Bíblia, a gente tem que entender bem o contexto disso. Tudo que você fala, seja no silêncio, seja no que está realmente produzindo algo audível, né? Isso tem poder. E aí a gente tem que lembrar que isso tem consequências, seja para o bem, seja para o mal. Vamos lá para Provérbios, no capítulo 15, os versículos 1 e 2, o que nos diz a palavra de Deus. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. Então, veja, irmãos, que o que a gente fala pode ter consequências para o bem e pode ter consequências para o mal. O sábio, aquele que sabe dar respostas, aquele que sabe aconselhar, ele desvia o furor. A gente vai ver que ele traz paz, ele traz mensagens de amor, ele fala de Deus de maneira que as pessoas possam compreender e ser enriquecidas e se enchendo do Espírito Santo com aquilo, assim como a pessoa que não é dotada desse conhecimento, a pessoa que desperta ira, a pessoa que não sabe utilizar bem a palavra, o contrário, ele conduz a ira, a discórdia. Quantos líderes a gente não conhece, que a gente poderia dar vários exemplos aqui, eu vou evitar nomes, até porque não convém, até porque eu poderia até fazer mau julgamento de alguns. Mas passa pela cabeça da gente de bons líderes, pessoas que utilizaram da palavra para conduzir para as pessoas para algo benéfico, para uma luta correta, pessoas que, ao falar, ensinaram excelentes palavras. Isso aí passa na nossa cabeça vários pregadores, vários pastores, vários líderes sociais também, políticos, que, abençoados por Deus, trouxeram muitas palavras benéficas para o nosso espírito. Mas também a gente pode lembrar de muitos e muitos que ou usaram em grande parte palavras que conduziram as pessoas para o mal, desde de maneira espiritual, se a gente parar para pensar o próprio Satanás, que por meio da palavra falada, né, conduziu Adão ao pecado, mas também líderes, pessoas realmente que conduzem, como também pessoas que às vezes são até boas pessoas, mas que por vezes falam o que não deveria ter falado, não usa de sabedoria em determinado momento, e aquilo ali acaba trazendo algum mal. Então, é preciso tomarmos cuidado, saber que nossas palavras têm poder, que elas têm consequências para o bem e para o mal. Então, seguindo um pouco adiante na carta de Tiago, eu vou voltar aqui na minha Bíblia para
acompanhar melhor com vocês, ele vai fazer alguns comparativos, algumas figuras de linguagem quanto ao uso, que vai nos ensinar a compreender de maneira mais prática até onde essa palavra que a gente fala realmente traz mal, como é que ela pode conduzir, e também dando algumas aplicações práticas. Então, vamos seguir adiante aí com a aula. Lembrando, irmãos, que quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma informação, pode digitar no chat, depois a gente abre um tempinho para talvez tirar algumas dúvidas, como eu fiz na aula passada. Quem quiser também compartilhar, enriquecer com conhecimentos essa aula de hoje, também pode digitar no chat, ou ao final a gente pode reservar um tempinho para até para a gravação dessa aula, a gente também pode abrir espaço para os mais tímidos também poderem falar um pouquinho. Olha só como a palavra de Deus nos alerta para tomar cuidado com falar. Em Provérbios 6, 16 a 19, falam de 7 pecados. Observem aí direitinho. Vocês conseguem observar? Não vou nem falar por enquanto. Mas desses 7 que está aí na tela, que está lá em Provérbios 6, de 16 a 19, consegue observar 3 que estão relacionados com a língua? Veja aí. Língua mentirosa, testemunha falsa que professa mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Então, veja que de 7 pecados que Deus não suporta, né? São abomináveis. 3 estão relacionados com o que você fala. É quase 50%. Veja que a gente está falando de um pequeno órgão, como a carta Tiago fala, é uma língua, aquilo que a gente fala, todo o nosso sistema de fala, ele pode nos levar a isso. Então, veja a importância de começarmos a prestar atenção naquilo que falamos. Vamos adiante. Vamos adiante com as figuras de linguagem. Então, essa língua, ela pode, primeiramente, nos dirigir, né? Pode passar o próximo slide. Então, a gente começa a aprender com essa carta Tiago que, primeiramente, essa língua, ela pode dirigir todo o nosso corpo. É como se fossem as rédeas de um cavalo. Quando se doma um cavalo, é preciso colocar essas rédeas nele, né? Para poder, depois de domesticá-lo, de domá-lo, conduzir, dizer para ele quando ir para a direita, para a esquerda. Veja a proporção do tamanho de uma rédea dessa só em relação à cabeça, é algo já pequeno, em relação a todo o corpo do cavalo. E ele também compara a um leme de um navio. É interessante essa comparação, principalmente com o leme, porque a gente consegue imaginar um navio, um transatlântico, gigante. Eu não sei se, eu não observei se o Léo estava aqui na nossa aula, ou se ele vai acompanhar depois por YouTube, mas, inclusive, quem não precisa nem também de tanto conhecimento prático com isso, para imaginar um pequeno leme conduzindo um transatlântico, um cruzeiro. Sem esse leme, esse transatlântico não tem condução nenhuma. Ele fica completamente à mercê de qualquer rocha que apareça pela frente, qualquer iceberg, qualquer obstáculo que apareça pela frente. É um pequeno instrumento que move aquelas pás, não sei nem se é bem esse o nome que coloca, que vai conduzir grandes transatlânticos. É uma pequena rédea que faz isso. E o Tiago ele faz esse comparativo com a nossa língua, também porque ela é pequena comparado com todo o nosso corpo. Claro que a gente sabe que não é só a língua, todo um sistema que produz essa voz, mas apenas isso, ele pode ser capaz de conduzir não somente o nosso corpo, é bom a gente ter essa noção, não somente para onde a gente vai, o que a gente vai acontecer com a gente, ele é capaz de conduzir multidões, com discursos, com palavras ditas a uma pessoa, e essa palavra, a gente vai ver mais para frente, pode se espalhar. Então, um pequeno órgão é capaz de dirigir todo o corpo. Pode conduzir para o que é bem, pode conduzir para o que é mal. Assim como o leme, ele pode conduzir um transatlântico para se chocar com alguns locais, se não for bem conduzido. Assim como
o cavaleiro, a amazona, se não conduzir bem seu cavalo, movimenta ele para locais perigosos. Assim também a nossa língua pode mover a gente para locais bem perigosos. Pode mover a gente para o caminho do pecado, o caminho distante de Deus. Então, é muito importante a gente lembrar disso. A língua é capaz de nos dirigir, e a gente vai ver que não somente nos dirigir, tem um caráter coletivo nisso. Também dirigir multidões, dirigir outras pessoas, tá? Então, mais adiante, pode passar para o outro slide, ele faz um comparativo com uma fagulha, que é exatamente aí a gente observa um caráter bem coletivo daquilo da palavra, né? Não sei se aqui Tom já teve a oportunidade, mas primeiro em filmes com certeza já viu, né? Que às vezes um simples fagulhazinha, um pedacinho de fogo, pode sair de sei lá, de uma brasa de uma fogueira, de uma piola de um cigarro, uma faísca de fogos de artifício. Ela às vezes começa bem pequenininho ali, começa pegando uma palha seca, se espalha, e aí daqui a pouco tá às vezes uma floresta inteira sendo destruída por causa de uma coisa que era pequenininha. E depois que esse fogo cresce, olha, não adianta seu sopro, não adianta você tentar sozinho conter. Você precisa de muitas e muitas pessoas ali ajudando para conter aquele dano. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Provérbios também sobre isso. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. Em Provérbios 11:9 ele diz: com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Então veja que às vezes uma pequena palavra sua pode conduzir muitas pessoas a um mal. Então, às vezes, uma pequena palavra sua acaba todo um trabalho seu. Quantas vezes a gente já escutou histórias de pessoas que vinham fazendo, às vezes, um bom trabalho, tinham uma boa reputação na sociedade, enfim, era uma pessoa bem vista na sociedade e, às vezes, fala uma frase. Quantas histórias a gente não conhece desse tipo? Uma frase. E aquilo ali destrói anos de trabalho. Uma fagulha, uma frase, uma fagulha. E aquilo ali acaba, se espalha de tal maneira que não consegue mais conter um incêndio. Quantas vezes um amigo, que é isso que Provérbios 26:21 nos alerta, um amigo pega um sentimento seu, às vezes você teve uma chateação, chega aquele amigo que fica botando lenha na fogueira, como diz o ditado, né? E pela palavra começa a provocar uma discórdia, e aquilo ali se torna uma mágoa tão grande. Então, o que a própria Bíblia também nos diz, em Provérbios 11:9, que para, inclusive, evitar isso, precisa de quê? Conhecimento, pois pelo conhecimento o justo se livra. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. É ela quem nos traz esse sentido da justiça, que agrada a Deus. É ela que nos traz o perfeito entendimento do que é o amor. De quando, inclusive, se temos um amigo que fala tal palavras, é hora da gente demonstrar também, por palavras, o amor de Deus e corrigi-lo. Então, veja que pelo conhecimento o justo se livra. E a gente vai ver que da mesma maneira que uma fagulha incendeia e aquilo pode se tornar destrutivo, também o justo ele pode conter tal incêndio desde o início. Se a gente apaga aquela brasinha logo no início, com conhecimento de, opa, se eu soltar esse carvão aqui, se eu preparar o terreno direito para ligar essa fogueira, acender essa fogueira aqui, então esse fogo vai se espalhar. Então, conhecimento evita que algo ruim aconteça. Então, conhecimento da palavra de Deus nos leva a evitar que algo se expanda. Então, veja que Tiago nos alerta que a língua ela é perigosa. Então, ele vai no que a gente leu no texto no início, que essa língua ela é perigosa. Ela pode nos levar a cometer atitudes pecaminosas, ela pode levar pessoas a cometer atitudes pecaminosas. E aí, como eu falei desde o início, eu vou fazer muito paralelo do que a gente leu na carta de Tiago com Provérbios, né? Eu trago para vocês 3 versículos que estão aí na tela, talvez alguns já tenham lido.
e diz: o Senhor deu os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 12, 22. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Então, aí nesses 3 textos eu trouxe para você, porque além de mostrar que a língua ela pode, ela é usada para falar mentiras, usada para, esse contar casos seria fofocar. Algumas versões vão trazer, na verdade, que isso aqui está na NVI, algumas versões vão falar mexeriqueiros, ou seja, ficar contando fofocas, né? Então, a palavra usada de maneira errada para o pecado, ela desagrada a Deus. Ela se desagrada a Deus, nos leva ao pecado. E se nos leva ao pecado, nos leva à morte eterna. Então, a gente, para isso, precisa o quê? Conter esse perigo. Como? Falando a verdade, se aproximando, principalmente. É interessante que aqui ele puxa muito o caráter coletivo, em Efésios 4, 25, né? E também em Provérbios 12, 22, ele puxa muito o caráter coletivo e também se aproximar de pessoas que falam a verdade. A gente precisa também estar dentro desse contexto. Além de controlar a nossa língua, para que dirigir ela, conduzir o nosso corpo e as pessoas para o caminho do bem. Então, além desse controle, dessa condução, a gente também tem que tomar esse cuidado de tentar ficar perto de pessoas que também estão com esse mesmo propósito, que é um propósito de um cristão. Como a gente já viu, a gente estuda, mas é aqui que Tiago está mostrando, que a gente também tem que praticar. E uma das formas de praticar é cuidando, se preocupando, tentando lembrar que o que a gente fala é importante. Então, no versículo 8 da carta de Tiago 3, também começa a falar aí que a língua ela é indomável. Veja bem, no versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, irmãos, talvez fique passando na sua cabeça agora uma sensação do tipo, poxa, então é indomável, pronto, então um navio sem leme, que vai agora andar sem rumo. Não é isso. Por meio de Deus, cheios do Espírito Santo, a gente é capaz de ir aprendendo no nosso processo de santificação a como usar de maneira correta essa palavra. Como eu falei no início da aula, conhecemos muitas pessoas que sabem usar essa palavra. Dentro da nossa igreja, temos muitos exemplos de homens, mulheres, jovens, que sabem utilizar bem da palavra. Claro, eles não... Perfeito varão que domina completamente. Sabemos que, assim como somos pecadores, é óbvio que às vezes falamos o que não devemos, às vezes falamos, mas algo correto, mas na hora errada. A gente vai ver que isso também é preciso tomar cautela. Então, a língua ela é indomável, ela é como se fosse um animal selvagem. E a gente precisa ir domando ela. Um processo de controle, de exercício da prática cristã, mais as nossas palavras. Um outro detalhe que o Tiago também nos coloca aqui é que a língua ela é incoerente. Inclusive, aí ele traz algumas figuras de linguagem com a árvore. Pode uma figueira produzir azeitonas ou videira figos? Então, como é que da mesma árvore pode sair os frutos? Isso é incoerência, não vai acontecer. A jorrar água doce e o amargoso. Isso pode acontecer? Não, isso é incoerente. Da mesma forma, da mesma língua, da mesma boca, da mesma pessoa, saem palavras que glorificam a Deus, entoa-se hinos, cânticos e louvores ao Senhor, dessa mesma boca, dessa mesma pessoa, escutamos palavras que desagradam a Deus.
podemos escutar palavras de ira, podemos escutar mentiras, fofocas. Então, é incoerente. A gente tem que lembrar que isso acontece, essa incoerência, mas não podemos nos conformar nessa incoerência. Nós devemos exercitar para que, como ele finaliza no versículo 12, né? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, ele vai finalizar que não era para ser assim. O correto era sempre nossa boca estar glorificando a Deus, estar exaltando ao Senhor. Então, é importante que a gente busque ter coerência naquilo que a gente fala, com aquilo que a gente estuda, com aquilo que a gente prega. Se aqui a gente ora por algo, ora buscando glorificar Deus, ora buscando nos aproximarmos de Deus, que a gente pratica aquilo que a gente ora também. Então, é importante que a gente busque essa coerência. Tá bem, irmãos? Então, vamos seguir um pouquinho adiante. Mas, além da... A gente já viu que a língua ela pode nos dirigir nosso comportamento, do comportamento de multidões, ela pode trazer destruição, ela pode... ela é incoerente, enfim, já vimos tudo isso. Mas eu quero ir lembrando aqui também nessa reta final da nossa aula, que a palavra, ela também pode, ela sendo bem utilizada, ela pode edificar. A palavra, ela pode edificar através trazendo paz aos irmãos. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Então, se você traz uma palavra de paz, ela traz vida para a igreja, traz vida para os irmãos, traz vida para aqueles seus colegas de trabalho, para o local onde você estuda. Então, ela vai jorrar fontes de água, vai ser uma fonte de água doce. Pode até vir a ser incoerente em determinados momentos, jorrar algo amargoso, mas aquilo não pode te agradar, aquele amargor que sai. Buscar sempre trazer algo que edifique por meio da paz, propagando a sabedoria de Deus. Então, as palavras dos sábios espalham conhecimento. Já o coração dos tolos não é assim. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Então, veja que a palavra ela pode também propagar essa sabedoria de Deus, trazer conhecimento sobre o amor de Deus, sobre a justiça de Deus. Então, trazer toda essa instrução para outras pessoas. A palavra também pode colaborar para solucionar problemas ou até para a restauração do pecado. Por isso que eu também deixei bem claro lá no início. Não estamos falando aqui de positivismo. Não é que eu vou, a partir de agora, só falar coisas boas. Não. Às vezes a palavra também precisa ser uma palavra de restauração. Uma palavra também de conselho para se solucionar. Em Provérbios 12, 25, diz o seguinte: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então, veja aqui uma palavra de ânimo para acalmar um coração ansioso. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Então, saber o que falar e saber a hora certa para falar. Gente, só com muita sabedoria de Deus. E Ele dá essa sabedoria àquele que impede buscando glorificá-lo com essa sabedoria. Ele não vai negar essa sabedoria. Essa sabedoria não é algo que Deus não quer, Ele oferece a gente, se a gente o busca ter essa sabedoria para a glória dele. E essa sabedoria pode alegrar os irmãos, pode animar os corações ansiosos, pode trazer esse conselho e na hora certa, porque é importante isso. Conselho na hora errada, a gente sabe que às vezes, quem não já ouviu isso, né? Poxa, até que a pessoa falou correto, mas não era a hora de falar aquilo. E aquilo ali acaba como aquela fagulha provocando um certo fogo ruim, né? E acaba promovendo um sentimento que nos leva, às vezes, a pecar, né? E também diz aqui em Mateus 18,15, para a gente também não ficar só em Provérbios, se o seu irmão pecar contra você, vá, e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Então, veja que é uma palavra aqui de restauração. Ver o irmão em pecado, você tendo o coração ali com um ensinamento adequado,
Sabendo que pode ajudar o irmão a abandonar aquele erro, a superar aquele pecado e fazer silêncio, não é o que agrada a Deus. Veja que esse silêncio não é o silêncio que agrada a Deus. A palavra, às vezes, tem que ser falada. No momento certo, a palavra adequada anima, aconselha, ajuda a igreja a superar o pecado. Certo? Falamos assim, de uma maneira um pouco... passamos aí por essa carta de Tiago, fazendo esse paralelo com alguns versículos lá de Provérbios, Efésios, Mateus, dando bom ensinamento, né, de como é importante a gente ir controlando. A grande lição que fica de tudo que a gente está lendo aqui é como é importante a gente tentar domar essa língua, né, começar a colocar... Não é nem, eu vou até deixar uma coisa bem clara, não é que a gente tem que assumir o controle dela. A gente só consegue ter um certo controle desse leme, dessa língua, se a gente colocar Cristo segurando esse leme, controlando a nossa língua. A única maneira da gente ser uma pessoa que agrada a Deus com o que a gente fala é deixando o próprio Cristo assumir isso. A gente vai, nessas aplicações práticas, a gente vai ver um pouquinho disso. Se você tenta por conta própria controlar a sua língua, lembre, ela é indomável. Se você tenta por conta própria dar coerência, você vai ficar numa guerra com a sua língua, porque ela é incoerente. Essa é a natureza da língua. Ela não vai fazer diferente disso. Então você vai ficar numa guerra, e essa guerra vai trazer consequências ruins para ti, que vai te levar a pecados, vai te levar a sentimentos negativos, a raiva, enfim. Vai te levar para onde não deve, que é o pecado e a morte espiritual. O que a gente tem que tomar cuidado a gente tem que controlar, e a gente vai ver aqui que somente com Cristo, somente através da palavra de Deus, é que isso é possível. Algumas coisas ainda bem práticas antes de chegar nessa conclusão final. Pense antes de falar. Teve vontade de falar alguma coisa? Provérbios 15, 28 diz: o justo pensa antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Então, quem queremos ser? Aquele que para pensar, ou aquele que jorra as palavras? E aí, há grande risco de jorrar palavras que levam ao mal. Certamente, como estamos num ambiente aqui de igreja, né? Então, primeira coisa sejamos como o justo, o qual a Bíblia deseja que sejamos, de acordo com a justiça de Deus. Pensemos bem antes de responder. Então, primeiro, exercício bem prático para a gente. Segundo, evite o excesso de palavras. Isso é uma coisa difícil, né? Falo, inclusive, por mim, quem me conhece, sabe que eu tenho uma tendência a gostar de falar. Mas veja também que é bom a gente tomar cuidado para falar na hora certa, de maneira correta, né? Como a gente já tratou. Mas o evitar o excesso de palavras é um exercício prático interessante. Assim nos orienta a palavra de Deus. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Então, quando você fala demais, não é que seja pecado o falar demais, mas por falar demais, é muito maior a chance de você acabar falando o que não queria, porque você começa a cometer o erro de cima. Você começa, como está falando demais, você começa a nem pensar antes de falar. E a fala vai acontecendo, você acaba jorrando palavras que podem jorrar palavras que levem ao mal. Então, sejamos sensatos. Comecemos um bom exercício prático evite o excesso de palavras. E aí, pensar se falar vai ajudar muito nisso. Tá? Uma outra atividade bem prática, evite as palavras impetuosas, ou seja, aquelas palavras rápidas, fortes. O ímpeto, né? Como vem uma onda do mar com ímpeto sobre o navio. Então, assim, evite essas palavras impetuosas. Aí volta para aquela primeira parte prática. Pensa antes de falar, evita falar demais. Provérbios 29 e 20 diz: você já viu alguém se precipitar no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Interessante, né? Então,
pense antes de falar. Vai falar? Evite excesso de palavras. Certo? E aí o principal, gente. Tudo isso aqui, essas 3 regras práticas, poderia ser passado até em talvez um curso fora da igreja para pessoas, feito por pessoas que não são cristãs, para pessoas que não são cristãs. Isso pode ajudar muito na qualidade de vida de muitas pessoas, no bem-estar, mas estamos falando aqui de vida eterna, estamos falando aqui da verdadeira justiça, do verdadeiro amor, que só encontramos em Deus Pai, em Cristo e no Espírito Santo. Então, sabemos que as palavras adequadas, como também já fiz um spoiler aqui, a verdadeira justiça, a verdadeira palavra, a hora adequada, tudo isso só é possível se Deus estiver no controle daquilo que a gente pensa antes de falar. Se a gente, quando for falar, tiver vontade de falar palavras impetuosas, parar para pensar, e esse parar para pensar tem que ser em oração. Orar sem cessar. E esse é um bom momento de orar, antes de falar. Já parou para pensar nisso? Que vontade de dizer aquela verdade para aquele irmão, aquele abençoado. Eu vou lá falar com ele. Vai orar. Esse pensar tem que estar acompanhado de oração, tem que estar acompanhado de Cristo. Se não tiver certeza, vai para a Bíblia. Não fala nada, vai para a Bíblia. Não é, talvez, se não tem certeza, se Cristo não te deu essa certeza, se você não está tranquilo no ponto de vista com o Espírito Santo, passando sobre o filtro cristão, não fala, não é a hora certa. Pode ter certeza disso. Vai, espera o momento adequado, ora, lê a Bíblia, se possível, dependendo da necessidade também, vai jejuar, para que essas palavras sejam adequadas. Quantos de nós já não fizemos tudo isso aqui que eu estou falando e viu que realmente dessa forma, o que a gente falou trouxe crescimento espiritual para aquela pessoa que ouviu a palavra. Acho que muitos aqui já passou por isso, se não todos, e vê que dessa maneira a palavra de Deus ela chega, ela é ouvida, e aí a palavra de Deus nunca volta vazia, né? Ela cumpre o seu propósito. Seja para o crescimento espiritual do indivíduo, infelizmente, às vezes até para a própria condenação, dependendo para quem e o que a gente fala. Mas, às vezes é isso, ela não volta vazia. Para isso, irmãos, a gente tem que se encher do Espírito Santo de Deus. O que está lá em Mateus 12:34, uma famosa frase, raça de víboras, isso é falado para os fariseus, né? Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, irmãos, não adianta você tentar falar o que é adequado se não estiver cheio do Espírito Santo. Não adianta você querer dar um bom conselho, um conselho realmente que traga crescimento espiritual para o indivíduo, se não estiver cheio do Espírito Santo. Ô, Tiago, eu vou entrar num tema aqui que vou tentar passar bem rápido, mas quer dizer que pessoas cristãs não podem dar bons conselhos? Para qualidade de vida, bem-estar. Claro que sabemos que tem isso. Inclusive, existe a graça comum. Deus abençoa pessoas também com sabedoria que podem conduzir outros para bem-estar. Mas não para salvação. Não para a vida eterna. Não para um bem-estar tão sustentável que essa sustentabilidade durará eternamente. Isso só Deus, só a palavra de Deus pode nos dar. E a gente só consegue transmitir essa mensagem se estiver cheios do Espírito Santo. Se não tiver, não é hora de falar. Então, portanto, irmãos, a grande mensagem que eu poderia tentar trazer para vocês aqui nessa manhã, com essa leitura desse texto de Tiago, com essas passagens de Provérbios, leiam a Bíblia constantemente, orem constantemente. Isso é um exercício, não é fácil. E aqui falo, vai ficar gravado no YouTube e redes sociais. E aqui falo por mim. Para mim também é difícil. Essa minha língua aqui, que vos fala, ela também é indomável, ela também é incoerente.
ela por vezes, infelizmente, eu vou desagradar alguns de vocês, como já devo ter desagradado alguns de vocês com o que falei. Mas, pelo exercício, eu creio em Deus que hoje eu sou diferente do que eu era no passado. O Tiago de hoje já passou por um crescimento espiritual. Deus tem me abençoado. E assim espero que todos nós já tenhamos passado por isso e continuamente sejamos assim até o nosso último dia aqui na Terra. E aí também eu quero deixar um parênteses bem prático, que essas palavras a gente tem focado em cima do texto bíblico, da palavra falada, porque ele usa muito o termo da língua, fala inclusive da questão corporal mesmo. Mas hoje em dia, nossa comunicação é diferente do que era aplicado na época, ela não se resume apenas à palavra falada. É importante essa cautela também ser passada nas nossas redes sociais. Talvez aqui não era o propósito de explicar, por exemplo, a palavra escrita, porque na hora de escrever uma carta, quem já viveu o período de escrever cartas, eu ainda tive essa oportunidade, a gente parava para pensar mais antes de escrever uma carta, até porque a tinta não apagava fácil, né, os corretivos nunca eram bons. Então, a gente, antes de botar no papel, pensava muito no contexto da frase antes de escrever. Mas hoje em dia as redes sociais não. Pela velocidade que os nossos dedos podem se movimentar naquela tela, pode apagar, a gente às vezes escreve muito sem pensar. Às vezes a gente vai para as redes sociais sem estar cheios do Espírito Santo de Deus. Então a gente vai lá para o WhatsApp, para YouTube, enfim, qualquer que seja a rede social, sem o Espírito Santo de Deus, sem estar cheio dele. E aí a gente acaba desagradando, jorrando palavras, falando em excesso, falando palavras impetuosas, desagradando a Deus também com o que a gente fala. Muitos de nós, não todos, mais uma vez repito isso, talvez já tenhamos vivenciado isso, exceto aqueles que não tenham redes sociais. E aí também é bom a gente exercitar, da mesma maneira, esse falar nas redes sociais, dar bom testemunho, inclusive o próprio compartilhar, porque quando você compartilha, apesar de não ser suas palavras, você carrega uma concordância com aquilo que você compartilha. Então, irmãos, precisamos dessa sabedoria, de utilizar bem nossas palavras. A sabedoria só vem de Deus. Sem Deus, vamos ser insensatos, vamos ser como os ímpios. Inclusive, vai haver mais esperança para o insensato do que para esse que fala palavras impetuosas, né? Como nos diz aí em Provérbios 29 e 20. Então, tenhamos esse cuidado de estar sempre em oração sem cessar, sempre em comunhão com Deus e com os irmãos, para que nossa boca seja fonte a jorrar com água que traz vida, a vida em abundância que Cristo pode fazer jorrar através de nós. Amém, irmãos? Então, esse é o momento que a gente pode, não sei se no chat tem alguma mensagem, já está acostumando, né, a usar todas essas tecnologias, mas se não tiver também, tiverem tímidos e quiserem só falar após o encerramento da gravação, também fiquem à vontade. Mas também, se alguém quiser registrar agora alguma mensagem que possa enriquecer, alguma dúvida também, esse é o momento que eu abro para essa troca de informações. Se não, não houver nada, então passo a palavra para o pastor Daniel, o pastor Romulo, o pastor Aguinaldo, que possam querer falar alguma coisa ou dar um encerramento. Ok, irmãos, nós vamos agradecemos nossa aula. De antemão, agradeço a Deus e a todos aqui presentes, agradeço por estar abençoando a vida de todos vocês. Agradecemos ao Senhor pela palavra, né, que foi exposta nessa manhã. Para que a gente possa ter cada vez mais momentos de conhecimento da palavra de Deus. Oi? Agradecemos ao Senhor por tudo que ouvimos, fomos edificados, né, com a palavra de Deus, e o presbítero Tiago que pôde nos expor essa palavra. Queridos, nós vamos já encerrar. Peço, a gente se despede dos irmãos que estão assistindo pela gravação. Peço, por favor, que possa ser encerrada a nossa gravação de aula. Que Deus abençoe cada um que vai nos assistir
depois através do YouTube,